Olá, vou falar hoje sobre o sistema Impound Raceway para produção de tilápia, é o IPRS, ou raceways construídos dentro do viveiro. É um sistema intensivo para piscicultura com sustentabilidade ambiental. Eu consultei o webinar que foi proferido pelo Dr. Jess Chappell, da Universidade Auburn, em 2021, e o artigo publicado por Arana e colaboradores na Global Seafood Alliance em 2020. Quais são os fundamentos do Impound Raceway System? O principal fundamento desse sistema é a movimentação contínua da água, dentro dos raceways e fora dos raceways, no viveiro. A água deve estar sempre em movimento, de tal forma que a matéria orgânica esteja sempre sendo oxidada em meio aeróbio, em água oxigenada, e não haja acúmulo de matéria orgânica e de compostos tóxicos, tais como amônio, nitrito e o gás sulfídrico. De tal forma que, pela aeração da água, pelo trabalho de sopradores de ar e aeradores de pás, se cria uma movimentação constante da água dentro dos raceways em sentido linear, tá? E fora dos raceways, ou seja, na água aberta, no viveiro, em sentido circular, como nós vamos ver. Para cada 10.000 metros cúbicos de água se pode instalar um raceway. Então, numa área de 1 hectare, se poderia ter apenas um raceway. Vejam só. Como por razões econômicas, o número mínimo de células ou raceways são duas, você tem que ter uma área mínima de 2 hectares ou 20.000 metros cúbicos de água para ter essas duas células. Então a relação é sempre essa: para cada 10.000 metros cúbicos de água, uma célula, né? Se você deseja ter 3 células, 30.000 metros cúbicos, 5 células, 50.000 metros cúbicos. Esses raceways são construídos dentro do viveiro, né? A movimentação da água é feita de modo mecânico pelos sopradores e os aeradores de pá, portanto, deve haver um suprimento confiável de energia elétrica, mas sabemos que eventualmente essa energia vai faltar, daí a necessidade do gerador de energia de prontidão. Exige um investimento de capital elevado para a construção dos raceways, compra dos equipamentos, compra das rações, né? Devem ser rações extrusadas de alta qualidade e, obviamente, buscar a melhor genética possível para trabalhar. A capacidade de suporte de cada célula, uma célula de 220 metros cúbicos, considerando aí um comprimento de 22 metros, a largura de 5 e uma coluna d'água de 2 metros, a capacidade de suporte é 33 toneladas de tilápia por raceway por ciclo, o que dá 3,3 quilos por metros cúbicos. Se nós considerarmos que no sistema semi-intensivo se chega até 4 toneladas por hectare ciclo, 4 toneladas de tilápia, e nos sistemas intensivos de tilapicultura, sistemas mais convencionais, pode-se chegar a 8 toneladas de tilápia por hectare ciclo. A gente tem aí, no mínimo, 3 vezes, né, podendo chegar a 10 vezes mais a produtividade, considerando os sistemas convencionais. Então, dentro dos raceways, as tilápias são alimentadas com ração balanceada, e fora dos raceways se estoca com tilápias que vão realizar uma atividade de biofiltração. Elas não vão ser alimentadas com rações, vão se alimentar naturalmente com o que encontrarem nessas águas, fitos ou bênton, e se consegue, segundo as experiências já realizadas, despescar até 7,5 toneladas de peixe num viveiro de 1 hectare nessas águas fora dos raceways, mesmo sem o recebimento de ração.
A gente tem aqui uma figura que foi elaborada pelos técnicos do Conselho para Exportação da Soja dos Estados Unidos, USSEC, United States Soybean Export Council, né, em que ilustra bem esse sistema. O que é que nós temos aí? A gente tem um grande viveiro, dentro do qual foram instalados 3 raceways, ou 3 células. Né? Portanto, se você tem aí 3 células, a gente subentende que a área mínima desse viveiro é 3 hectares, o volume mínimo de água 30.000 metros cúbicos. Esse princípio é considerado fundamental para o sucesso desse sistema, a relação volume total do viveiro e o número de células, certo? Então nós temos aí raceways, né, com o característico grande comprimento e pequena largura, no caso aí 30 metros de comprimento e 5 de largura, sendo que desses 30 metros, 22 são a área produtiva. Do lado, na extremidade esquerda da figura, a gente tem 2 metros dedicados aos sopradores, e na área direita a gente tem 6 metros dedicados ao sistema de coleta de sólidos. Para cada race nós temos um soprador de ar, que vai fazer o trabalho de airlift, né? A meio metro acima do piso vai ser instalado um REC com mangueiras, uma série de mangueiras microperfuradas, tá? Que vai criar as bolhas de ar e vai movimentar a água para cima, fazendo com que a água se movimente para a direita, como vocês podem observar na seta em vermelho. Então cada raceway tem o seu soprador. No caso da figura, eles estão instalados sobre flutuadores, é o modelo de sopradores móveis, né, que estão sobre flutuadores. Existe um outro modelo que os sopradores ficam em unidades fixas. A água corre por dentro do raceway, vai para outra extremidade, onde você tem um sistema de coleta, bombas fazem a sucção periódica dessa matéria orgânica para evitar a sobrecarga do viveiro com matéria orgânica. Essa água sai do raceway, não existem paredes na área dos sopradores, na área de coleta de sólidos, são grades, tá? Obviamente com o objetivo de conter os animais e permitir a passagem da água. Então a água atravessa a grade, ela vai para a área aberta, para evitar que ela retorne, essa água eutrofizada retorne imediatamente para o raceway. Se instala uma barreira física, que é essa parede em verde que vocês estão vendo, que vai fazer com que o fluxo de água percorra um caminho mais longo ao redor, em torno do viveiro, né? No sentido de percorrer o perímetro. Porque mais tempo a água em movimentação, aquela matéria orgânica, ela vai ser totalmente oxidada, não vai se acumular, não vai liberar compostos tóxicos para a água. Será necessário a instalação de aeradores, né? Dentro do viveiro. A gente pode observar aí 2 unidades, uma no fundo, outra à esquerda, no caso aí também sopradores de ar, tá? Mas podem ser, nessa área externa, pode ser aeradores de pá, que vão fazer a movimentação circular da água. Então essa água sai, ela circula dentro do viveiro. À medida que ela vai sendo movimentada, a matéria orgânica vai nesse percurso sendo oxidada e ela retorna para a bateria de raceways já tratada, né, já limpa, em condições adequadas para entrar nos raceways. Então basicamente esse é o sistema. Essa água não pode parar de se movimentar, ela deve estar constantemente
sendo circulada e correndo dentro dos raceways para garantir uma boa qualidade de água, certo? Uma outra característica importantíssima desse sistema IPRS, Impound Raceway, é que não há troca de água. Os sistemas convencionais de piscicultura são baseados na renovação da água. Aqui não há troca d'água, apenas reposição para o que foi perdido por evaporação e o volume mínimo que foi retirado a partir do sistema de remoção de sólidos. Daí vem a sustentabilidade ambiental. Quando não se troca água, não se tem efluentes, não se tem impacto ambiental. Então, cada raceway tem o seu soprador. Deve existir um segundo soprador de reserva, um backup, para garantir que, havendo defeito do primeiro, rapidamente se consiga substituí-lo. E existe um terceiro soprador por raceway que vai ser acionado quando a biomassa estocada atingir 60% da prevista na despesca. Esse soprador vai fornecer aeração para dentro dos raceways, lateralmente, em mangueiras que correm juntamente com as paredes, porque nesse momento a biomassa estocada já é muito grande. Então, como eu falava, naquela área inicial dos sopradores, no fundo existem racks, né? Para cada raceway são 2 racks com uma série de mangueiras microperfuradas, os aerotubes, que ficam posicionados meio metro acima do piso e 1 a 1,2 metros abaixo da superfície. Vai funcionar como um grande airlift, vai levar água, vai puxar a água de baixo, transporta para cima e ela corre dentro dos raceways. Esses racks eles devem ser facilmente removidos para limpeza, então se deve ter um rack já pronto, limpo, de prontidão, no momento em que for retirado. Aquele que vai ser limpo, rapidamente ele é substituído por uma unidade já limpa. A taxa de renovação da água dentro dos raceways é muito elevada, tá? Você tem uma renovação completa, portanto 100% do volume a cada 5 a 7 minutos, o que significa 10 renovações, trocas completas de água por hora. Renovação, entenda-se, né? Água proveniente do viveiro, né? Não água nova externa ao sistema. A água é sempre a mesma, é aquela água inicial do preenchimento do viveiro. Aqueles 20 mil metros cúbicos, 30 mil metros cúbicos. Então essa água da renovação é a água que circulou ao longo do perímetro do viveiro, né, e retornou já tratada para os raceways. Então, nessa movimentação da água dentro do viveiro, água aerada, né, você vai ter a oxidação da matéria orgânica, a oxidação de compostos tóxicos. Portanto, o viveiro vai funcionar como um grande filtro biológico, uma grande unidade de tratamento. Portanto, o viveiro tanto vai ser a fonte da água, essa é a grande inovação desse sistema. O viveiro tanto é a fonte de água para os raceways, como é a unidade de tratamento, é o tanque de tratamento dos raceways para a matéria orgânica. Vamos seguir agora com o sistema de remoção de sólidos da água. Para evitar a sobrecarga do viveiro com matéria orgânica, existe um sistema com bombas móveis, que são montadas sobre um trilho, que permite a movimentação dessas bombas ao longo das baterias, ou melhor, ao longo dos raceways na bateria, tá? Vai fazer a sucção da matéria orgânica, que vai ser levada para uma área de recepção, aonde ela vai ser devidamente
disposta e tratada. Essa remoção pode ser manual, pode ser automática, mas vai acontecer pelo menos 3 vezes ao dia. Então vamos para as considerações finais. O que é que nós temos? A gente tem um sistema intensivo de produção de peixes, em que você consegue no mínimo triplicar a produtividade, tendo como referência os sistemas convencionais, mesmo sistemas intensivos convencionais, baseados em troca d'água, e você triplica ou mais a produtividade com segurança ambiental, com sustentabilidade ambiental, porque não há troca d'água, a água é tratada dentro do próprio sistema. Para garantir isso, você tem que ter essa proporção, um grande volume de água externa aos raceway, né? E um volume bem menor, cerca de 2,2%, não passa de 3% do volume dedicado aos raceways. Então, nessa área externa aos raceways, nessas águas abertas, tá, a matéria orgânica vai ser oxidada e se terá o tratamento da água dessa forma. É um sistema alternativo ao sistema de bioflocos, sistema BFT, para a produção intensiva de animais aquáticos, no caso aqui especificamente para peixe, né? As experiências realizadas até agora foram todas com peixes, porque a área dedicada aos raceways é muito pequena para o camarão, já que se trata de um animal bentônico. Então se consegue produzir a tilápia, né, de modo intensivo, com segurança ambiental. Caso o produtor não tenha se adaptado ao sistema de bioflocos, busca uma alternativa para aumentar a produtividade com sustentabilidade ambiental. Ele tem o InPond Raceway System. Pessoal, era isso, vou ficando por aqui, até a próxima.